a rainha das epístolas, né? Carta aos Efésios. Eu convido você a abrir aí no capítulo 1. Hoje a nossa passagem, o nosso texto vai dos versículos 15 a 18. Efésios capítulo 1, versos 15 a 18. Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos orar? Pai querido, nós rendemos graças ao teu nome, ó Deus, e como acabamos de ler na tua palavra, Pai, nós pedimos que o Senhor, nesse momento, abra os nossos olhos, os olhos dos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos estar tendo pleno entendimento, ó Deus, ou o melhor entendimento possível, ó Pai, da tua palavra para nós nessa noite. Tem compaixão de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós, somos falhos, somos fracos, ó Deus, e isso impede, ó Deus, de nós enxergarmos a Ti de forma mais clara, ó Deus, mas nós confiamos no Teu amor e no Teu Santo Espírito, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre os Efésios, ou sobre essa carta que Paulo escreveu a essa igreja, esses irmãos que estavam localizados ali nessa cidade, que era uma cidade próspera, a capital da Ásia Menor. Uma cidade cercada ou abastada, né, por riquezas, era um centro comercial muito forte, talvez uma das grandes capitais da época, cerca de 3 milhões de habitantes, né? Era uma grande metrópole para a época. Nós hoje vamos meditar e falar sobre essa passagem poderosa. A passagem que fala que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ex-perseguidor da igreja, agora um servo de Cristo, um homem que expressa todo o seu amor e todo o seu carinho por uma igreja que ele mesmo havia plantado há um tempo antes. Se nós olharmos, né, para o livro de Atos, capítulo 20, a gente vai ver quando Paulo se despede então desses irmãos, a gente vai ver como era a relação que eles tinham. Uma relação íntima, uma relação de amizade, uma relação fraternal, uma relação de amor entre irmãos. E a gente vai ver Paulo por vários momentos, quando ele se refere aos Efésios, aos crentes ali da igreja de Éfeso, o amor que ele tinha no coração por aquela igreja. O amor que ele tinha no coração por aqueles irmãos que ali congregavam. E a gente vê bem explícito nesse texto que a gente acabou de ler. Paulo ora pelos crentes. Paulo, satisfeito com aquilo que ele tem ouvido sobre como era ou como estava sendo o proceder daqueles crentes ali de Éfeso. E ele, em sua oração, ele dá glória, dá graças a Deus por isso, mas ele exorta e ele pede para que o Senhor abra os olhos desse povo, para que o Senhor abra os olhos dando sabedoria, dando entendimento, dando inteligência, para que eles entendam por que de fato eles foram chamados, porque agora eles são tidos como filhos da graça. A carta aos Efésios, capítulo 1 ao 3, vai falar basicamente sobre a redenção do povo de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz que redimiu todo o povo e que todo o povo escolhido por ele, e que agora como deve ser o proceder ou a caminhada desse povo como servos de Deus. Irmãos, como servos de Deus, como cristãos, nós acreditamos
que a verdadeira compreensão, ela só pode chegar até nós pela ação soberana e exclusiva do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava preso, por volta ali do ano 62 da era cristã. Ele enviou aos cristãos de Éfeso, e aqui a gente pode ver todo o seu amor pastoral por aquela igreja, todo o seu apego. Essa passagem nos lembra também que a oração é uma expressão vital da dependência que nós temos de Deus. É incoerente, irmãos, nós sermos chamados cristãos ou dizermos que somos servos de Cristo se nós não temos intimidade com Ele, e essa intimidade ela é encontrada através da oração. Que essa reflexão nessa noite possa nos levar a uma oração mais fervorosa, uma oração com mais fé, uma oração que confirme a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas todos os dias, dia após dia. Que Cristo, o nosso Senhor, Ele possa chegar até nós e se revelar, ou revelar-se para nós, revelar a esperança que nós temos de um dia estar com Ele, e que nós possamos confiar nisso, exercitando a nossa fé, dia após dia, instante após instante. E, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar nessa noite que a ação de graças pela fé e amor pelos crentes aqui, demonstrada por Paulo. Paulo expressa a sua gratidão por aqueles cristãos que ali congregavam, e ele demonstra amor. Irmãos, nós já falamos aqui em outras oportunidades, inclusive depois que iniciamos essa série de sermões e estudos em Efésios, como surgiu aquela igreja. Aquela igreja surge num contexto de total idolatria, numa cidade que tinha um templo da deusa Diana, ou Artemis, como preferir, uma deusa perversa, que tinha as suas sacerdotisas cultuais, que nada mais eram do que prostitutas, que se prostituíam ali como sacrifício à deusa Diana. Aquela igreja surge num contexto de prosperidade financeira, então tinha de tudo dentro da igreja. A gente vai ver que quando Paulo chega nessa cidade, ele prega o evangelho, o impacto que o evangelho causa naquela cidade é tremendo, que os feiticeiros, os líderes de outras religiões, eles pegam seus livros, eles levam em praça pública e queimam em uma fogueira. O impacto naquela cidade foi tão grande que muitas e muitas e muitas pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo, e houve uma mudança radical naquela sociedade. Nós temos alguns relatos de como é que foi a reforma protestante, grandes homens que caminharam com o Senhor, de cidades inteiras que se converteram aos pés do Senhor, e como o Evangelho transformou aquelas vidas, como o Evangelho transformou aquelas cidades. E a gente tem relatos de cidades na Europa, por exemplo, de que o índice de criminalidade era zero. Zero. O índice de pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus e tinham anseio por ouvir era 100%. A gente tem relatos de Jonathan Edwards, um grande pregador. George Whitefield, outro grande pregador, que esses homens iam pregar em praça pública. As pessoas ouviam sermões ali 2, 3 horas em pé, e se convertiam, se derramavam diante do Senhor. Aqui em Éfeso eu entendo que houve algo parecido, talvez até em uma proporção maior. Aquelas pessoas se achegando a Deus, e Paulo agora aqui nos primeiros versículos, principalmente aqui no 15 e 16, diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé, ou seja, o testemunho que eles davam, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando todos vocês nas minhas orações. Paulo aqui com seu coração cheio de gratidão. Olha, a fé de vocês, o que tem chegado aqui aos meus ouvidos é algo bom, é algo que
engrandece ao Senhor. Meus irmãos, na perspectiva cristã, esses versículos aqui destacam a importância da fé, do amor, dos sinais autênticos que a graça de Deus causa na vida do pecador. Algo tremendo, algo impactante, algo de fato que muda completamente panoramas. Ao ouvir falar da fé dos crentes de Éfeso e do amor que eles demonstravam uns pelos outros, Paulo ele então se sente motivado a continuar orando por eles. Meus queridos, quando há alguns que dizem, né, que não há mais júbilo no céu por um pecador convertido do que por milhares de milagres que são feitos. Quando alguém se entrega e se derrama aos pés do Salvador Jesus Cristo, é algo que muda completamente vidas, não só a sua vida, mas a vida daqueles que caminham com Ele. Não só a sua vida, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. Comentando esses versículos, muitos teólogos reformados, eles enfatizam que a verdadeira fé em Cristo é um dom de Deus, que ela manifesta a confiança na prática do amor cristão. A oração de Paulo então reflete o seu cuidado pastoral, a compreensão de que o crescimento espiritual daqueles crentes ali da igreja de Éfeso depende única e exclusivamente da graça de Deus. E eles têm acesso a isso através da oração. Resumindo, Efésios 1, versos 15 e 16 nos ensinam que a fé e o amor são sinais visíveis da graça de Deus na vida do cristão. Algo que não tem como desassociar. Alguém dizer que agora professa a fé em Cristo Jesus, que caminha com o Senhor Jesus, que agora é um crente e não dá sinais de fé, não dá sinais de amor, nem por ele mesmo, nem pelo seu próximo. Irmãos, a oração ela deve ser um dos grandes pilares da vida do crente. Viver uma vida cristã sem a prática contínua da oração é algo que no mínimo é contraditório. Nós falamos aqui há alguns domingos atrás, né, na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, sobre como era o procedimento no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, então, ele entrava no Santo dos Santos, intercedia pelos seus pecados e pelos pecados da congregação. Agora nós temos esse livre acesso ao Senhor, e nós renegamos esse livre acesso, esse privilégio que nós temos. Além disso, esses versículos mostram uma conexão entre fé e amor, algo indivisível, caminham junto. Uma outra questão, irmãos, que nós não podemos deixar de destacar é a importância de reconhecer aquilo que o Senhor faz por nós, também nas nossas orações. Devem ser orações que engrandecem ao Senhor, devem ser orações que reconhecem aquilo que o Senhor tem feito por nós, irmãos, e cá para nós. Quantas vezes nós temos sido ingratos àquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor faz por nós. Não são poucas as vezes, irmãos, que nós supervalorizamos os nossos problemas. E nós achamos que os nossos problemas são os maiores problemas, maior do que o do meu irmão. E por isso, eu não estou nem aí para o meu irmão, porque o meu problema é maior do que o dele. Eu não estou nem aí com o seu problema, porque o seu problema não chega nem perto do tamanho do meu problema. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós somos assim? Quantas e quantas vezes nós supervalorizamos os nossos problemas, as nossas dificuldades? Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa que teve um prejuízo grande na sua área de ação, trabalho. Teve um prejuízo enorme. E essa pessoa falava para mim, olha, eu não sei, por alguns momentos eu não sabia o que fazer. Eu cheguei até a pensar o pior. Eu cheguei até a pensar em fazer uma bobagem. E eu virei para aquela pessoa assim e falei, você já parou para pensar
quanto Deus é bom para você. Você tem a sua família, você tem seus filhos aí com saúde, você tem a sua esposa com saúde, você tem muitas e muitas coisas que muitas pessoas não têm. Aquela pessoa virou para mim e falou assim: é verdade, é verdade. Meus irmãos, alguém aqui já teve a oportunidade de entrar num hospital na área dos doentes terminais? Se você não fez isso ainda, eu te digo, não é uma experiência agradável, mas talvez seja necessária para todo ser humano. Você entrar numa UTI em que as pessoas estão ali morrendo e que aquelas pessoas ali não têm mais esperança. Eu lembro que quando meu padrasto, né, o mamão, faleceu, ali naquele momento de meio de desespero nosso ali, e a gente já saiu dali daquele leito e fomos ali para falar com uma enfermeira, né, sobre quais seriam os próximos passos e dar entrada na certidão de óbito, enfim, todos esses trâmites. E eu virei para aquela moça e falei: dessas pessoas que estão aqui, qual a probabilidade delas saírem? E ela virou para mim e falou assim: bem pouco, bem pouco. E eu vi pessoas ali de todas as faixas etárias. Eu vi idosos, eu vi jovens, eu vi pessoas de meia idade, eu vi pessoas muito jovens, adolescentes ali naqueles leitos, com quase nenhuma esperança. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos supervalorizando problemas que nós temos nas nossas vidas e deixamos de olhar para esse tipo de situação e entendermos que Deus tem sido grandioso demais para conosco, tem sido bondoso demais para conosco. Nós precisamos ser uma igreja que reconhece a importância de se ter a prática da oração e também reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós, irmãos. Muitas vezes nós nos desesperamos, né, com algumas coisas. Caiu o armário, quebrou a pia, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer sem pia? Quantos e quantos anos, irmãos, nós ficamos aqui nessa igreja sem pia, sem cozinha, sem nada? Como Deus tem sido grandioso para conosco. Pela sua misericórdia, já temos pia de novo. A nossa cozinha já está ali, quase em ponto de bala. Como o Senhor tem sido bondoso para conosco. Uma igreja que quer ser uma igreja verdadeira, relevante, ela reconhece as bênçãos recebidas. Uma igreja que não reconhece isso, irmãos, ela vai padecer em alguns pontos básicos da fé cristã. Básicos. Seremos crentes orgulhosos que olham somente para si mesmo e não olham para o lado. Nós acabamos de ter um momento de ofertório aqui, que nós reconhecemos que isso aqui é feito também para socorrer o necessitado, para socorrer aqueles que precisam em um determinado momento. Uma boa doutrina, irmãos, ela é alicerçada de uma boa vida de oração. Nós temos em nossos dias, hoje em dia, principalmente teólogos de internet, né, que são muito achegados à doutrina, aquilo que a doutrina calvinista fala, aquilo que fulano de tal falou, aquilo que os livros falam, mas não tem tido uma vida de amor e piedade pelo próximo. A teologia fala de ortodoxia, né, o ensino da palavra, o ensino correto das escrituras, mas a teologia também fala da ortopraxia, que é o ensino, é a prática, na verdade, daquilo que nós ensinamos. Irmãos, não adianta nós termos uma boa doutrina, uma boa ortodoxia, uma doutrina reformada, se nós não praticamos aquilo que nós pregamos aqui. E muitas vezes o irmão do lado está padecendo e nós não estamos nem aí. A gente hoje em dia tem teólogos que são verdadeiros profissionais da fé. Profissionais da fé, olha, você faz assim, faz assado. Calvino falou assim, Lutero falou assim, mas não tem vida de piedade, não caminham de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Ter uma vida de oração constante faz com que a nossa fé aumente, irmãos. Segundo Erasmo Sarcérios, um teólogo reformador protestante, lá do século XVI, ele fala que a fé aumenta e diminui. Às vezes ela é perfeita,
às vezes ela é um pouco menos que isso. Às vezes essa fé, ela não existe. Ele fala que nós temos por vezes uma fé forte e por vezes uma fé fraca. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 17, versículo 5, a oração dos discípulos. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Meus queridos, a nossa oração deve ser essa. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Meus queridos, há momentos que parece que a nossa fé ela se torna irrisória. Parece que a nossa fé ela some na neblina. Não sei se já aconteceu isso com vocês, talvez vocês sejam bem mais santos que eu, mas já aconteceu várias e várias vezes comigo. Parece que a nossa fé ela desaparece diante das adversidades que a vida nos impõe. Situações em que nós não acreditamos que nós podemos sair. Situações em que nós olhamos e falamos assim, agora eu estou perdido. Agora eu estou enrolado. Sabe, meus irmãos, todos nós passamos por esses momentos. Todos nós passamos por essas situações, mas há algumas atitudes que precisam ser tomadas quando nós estamos assim. Ninguém vai caminhar com a sua fé plenamente aqui. Há momentos em que nós estaremos fracos mesmo, que a nossa fé vai estar fraca e por isso a gente deve fazer como os apóstolos do Senhor. Olha, Senhor, aumenta a nossa fé. Olha, Senhor, me dá intimidade contigo. A primeira atitude que nós temos que reconhecer nisso, irmãos, é reconhecer a nossa falibilidade, ou seja, reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós somos pequenos e fracos e carecemos constantemente da graça do Senhor. Reconhecermos que não existe super-homem. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, Fruto Sagrado, inclusive o vocalista é pastor presbiteriano, que ele tem uma música chamada Superman, né? E ele fala que não existe Superman. Ele fala que eu sou diferente, igual a todo mundo, né? Ou seja, todo mundo é diferente. E não existe Superman. Há alguns que se acham mais fortes do que o outro, mas, irmãos, a nossa primeira atitude para que a nossa fé mantenha-se firme e constante no Senhor é reconhecer que somos pequenos, buscarmos a ajuda na poderosa mão do Senhor. Buscarmos como os apóstolos fizeram, olha, Senhor, aumenta a minha fé, olha, Senhor, cuida da minha fé. Buscarmos a ajuda também dos irmãos. Por isso, é uma grande responsabilidade quando nós nos chamamos de irmãos. Talvez isso entre aí no jargão, ou no evangeliquez, né? E nós chamamos uns aos outros de irmãos, mas isso é só da boca para fora. A gente não quer saber o que está acontecendo lá na vida íntima do outro. Buscar a ajuda dos irmãos, buscar ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, seja qual for a ajuda, demonstrando assim o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Paulo incentiva aos Efésios se manterem firmes, pois eles haviam começado bem. Eles haviam começado bem, mas precisavam continuar bem. A vida cristã, irmãos, ela deve ser assim. Por mais que nós estejamos bem, nós devemos continuar bem e devemos, como falamos hoje pela manhã, caminhar em progressão, ou seja, esse é o processo de santificação. A igreja dos Efésios surgiu, como já falei, em um contexto difícil, mas começou bem. Paulo ouve coisas boas, mas sabe que há enfrentamentos e dificuldades, e fala, olha, vocês precisam continuar bem, vocês começaram bem, e precisam caminhar fortes. Em segundo lugar, irmãos, Paulo ora, ele continua a sua oração no verso 17, pedindo que os irmãos ali reconheçam a revelação de Deus. Aí um ponto que nós temos grandes dificuldades nos nossos dias. Muitos falam por aí, né? Gostam de revelação, né? Gostam de igreja que tem revelação. Irmãos, se a igreja for uma igreja bíblica, uma igreja que prega o que está na Bíblia, constantemente, todos os domingos tem revelação aqui. Todos os domingos tem evangelismo aqui, porque a palavra é proclamada. Isso é evangelismo, isso é revelação. Muitos por aí têm corrido atrás de coisas novas, de mistérios novos. Olha, eu gosto de mistério, né? Aquela igreja do mistério, aquele povo do manto, né? Que tem aquelas irmãs do coque, né? Aquelas irmãs do círculo de oração, e aquelas irmãs são poderosas. Não, irmãos, elas não têm poder nenhum.
está em Jesus Cristo. Paulo fala: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Moody, um famoso evangelista americano, século XIX, bastante conhecido. Ele viaja 4.000 quilômetros. Ele era contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época que Charles Spurgeon, um outro grande homem de Deus. Viaja até Londres, na Inglaterra, para ver o que tinha de tão misterioso lá na igreja de Spurgeon. E Moody, ele fala que ele, ao entrar naquela igreja, uma igreja linda, tá até hoje lá, uma igreja maravilhosa, ele olha para aquela igreja, aquele culto começa, ele falou que nunca ouviu um louvor tão belo. Ele falou que nunca ouviu alguém pregar com tanta eloquência como Charles Spurgeon pregava, e por isso ele é tido, como o príncipe dos pregadores, talvez o maior dos pregadores que se tem aí depois de Jesus Cristo e dos apóstolos, Charles Spurgeon. E Moody fica impressionado como aquele homem prega, as palavras que ele usa, a sua eloquência, mas Moody, acima de tudo, ele fica impressionado com a forma que Spurgeon orava, a forma como ele se referia a Deus. E ele fala em um dos seus escritos, parece que Spurgeon, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande que parecia que ele poderia trazer para baixo o poder dos céus. E ele então não teve dúvidas do porquê do sucesso do príncipe dos pregadores. Aquele homem tinha uma vida de intimidade com Deus. Aquele homem tinha uma vida diante do Senhor, dos pés do Senhor. Meus irmãos, não há ninguém que seja mais bem sucedido do que aquele que se derrama aos pés do Senhor. Essa passagem, ela é uma oração. Essa passagem de Efésios capítulo 1, versos 15 a 18, é uma oração que o apóstolo Paulo faz pedindo para que Deus conceda aos cristãos espírito de sabedoria e revelação. Ele deseja que os nossos olhos sejam iluminados para entender a esperança que Cristo traz através da sua morte na cruz. Meus irmãos, por isso que todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, lemos um trecho da palavra do Senhor, nós precisamos orar pedindo para que o Senhor ilumine os nossos corações. Ler por ler a Bíblia não significa nada. Não sei se você já teve essa experiência de ler um capítulo da Bíblia rapidamente, porque você quer ler a Bíblia e você lê constantemente. Eu lembro que na adolescência a gente tinha aquele ânsia, de ler a Bíblia e chegar para o amigo e falar: olha, hoje eu li 10 capítulos da Bíblia. Aí o outro virava e falou assim: fraco, eu li 30. Mas se você pegasse aqueles dois adolescentes ali e fosse conversar com ele e falasse: mas o que você entendeu dos 30 capítulos que você leu? Talvez não tinha entendido muita coisa, Foi bênção, leu, mas não tinha entendido muita coisa. Meus queridos, todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, que nós sentamos aqui na igreja e alguém vá trazer a palavra, nós precisamos orar para que o Senhor use naquele pobre, miserável pecador, mas que o Senhor também abra os olhos do coração desse pobre, miserável pecador que também está sentado. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. Homens e mulheres que conhecem ou que conheceram a Deus de fato, eles caminharam numa vida de intimidade com o Senhor. Aquela pergunta que eu sempre faço, se a gente perguntar para a igreja, quem quer ter intimidade com Deus, é possível que 100% vai levantar a mão, mas o que você tem feito nesse sentido? Para o agnóstico, para o ateu diz que não há Deus para ser conhecido. O agnóstico diz que há um Deus, mas que ele não pode ser conhecido. O apóstolo Paulo, ele encontra Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele vê Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele entendeu que o homem, ele só pode conhecer a Deus. O homem só pode conhecer a si mesmo se ele conhecer primeiro Deus.
Meus queridos, pouco nós conhecemos de nós mesmos, né? Às vezes, no momento de ira, você vira para o outro e fala assim: olha, você não me conhece, você não sabe com quem você está mexendo. E pode ter certeza que aquela mesma pessoa que está falando para o outro que não conhece ele, ele também não se conhece plenamente. Só Deus nos conhece plenamente. Segundo o reverendo Hernandes, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Conhecê-lo progressivamente é santificação. E conhecer a Deus perfeitamente só conheceremos na glória. O que nos resta, irmãos, é esse processo progressivo. O que nos resta é esse processo de santificação, né? Sendo redundante com aquilo que falamos hoje pela manhã. É um processo gradativo, contínuo, que deve ser constante em nossas vidas. Quando Paulo fala espírito de sabedoria e revelação, ele está se referindo ao Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, que traz então a revelação da palavra, aquilo que nós precisamos ouvir. Meus queridos, não dá para sermos cristãos e estarmos estagnados. A verdade é bem essa. Não dá para sermos cristãos que não evoluem. Cristãos que estão há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro da igreja e continua do mesmo jeito. Paulo, falando aos Coríntios, ele fala o seguinte: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. Em Cristo, eu dei para vocês leite para beber. Sabe por quê? Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Meus queridos, infelizmente nós temos crentes assim, que estão na igreja há 10, 15, 20, 30 anos e continuam estagnados, parados. Paulo reconhece que os Efésios eles tinham conhecimento de Deus, mas ele diz que eles precisavam progredir, precisavam conhecer mais a Cristo, precisavam aprender mais de Cristo, precisavam ter anseio. Irmãos, muitas e muitas vezes nós estamos assim. Nós conhecemos a Cristo, tivemos até algumas experiências com Ele, mas não progredimos em conhecer a Cristo. Nós fomos resgatados das amarras do pecado, mas nós necessitamos de evoluir em conhecimento sobre quem é Deus. Você tem evoluído na fé cristã? Você tem evoluído na tua intimidade com Cristo? Se não, o que tem te impedido? O que tem te impedido de ter mais intimidade com esse Deus? O que tem te impedido de ter mais revelação de quem é Jesus Cristo? O que você tem feito? Aqui, pecado, né? Quais são os seus pecados que têm te impedido de ter essa sabedoria e conhecimento sobre quem é Deus? São perguntas que nós precisamos refletir, irmãos. Em terceiro lugar, a esperança e a herança dos crentes. Verso 18, Paulo fala: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo continua a sua oração pedindo para que o Senhor traga luz aos olhos daqueles que foram por Ele vocacionados, ou seja, daqueles a quem Ele morreu na cruz. Paulo continua pedindo para que Deus dê clareza, para que Deus abra os olhos, irmãos, os olhos da nossa mente, os olhos do nosso coração. João Calvino diz que Paulo exalta os dons de Deus para tornar os efésios conscientes de que eles são pequenos, de que eles são totalmente dependentes da graça de Deus. É dessa forma que acontece conosco, irmãos. Quando nós entendemos a grandiosidade da obra que Deus fez por nós, nós entendemos que estamos constantemente em dívida com o Senhor. Constantemente em dívida. Olha, por mais que eu faça na proclamação do Evangelho, por mais que eu faça na igreja, por mais que eu faça por minha família, eu ainda estou em débito com o Senhor. Tamanha foi a obra que Ele fez na minha vida. Paulo ora nessa passagem para que os crentes saibam que eles são preciosos para Deus. Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor,
a igreja que Ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Por isso que eu me incomodo bastante, irmãos, quando eu vejo alguém falando mal da igreja. No geral. Aquela igreja é fraca, aquela igreja é ruim, aquela igreja é cheia de pecador. Nesse ponto ele acertou, né? Cheia de pecador mesmo. A noiva de Cristo, que foi comprada, e não foi comprada por um preço barato, mas foi comprada por um alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo, que foi morto na cruz. Meus irmãos, ter os nossos olhos abertos, essa deve ser a nossa oração. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um garotinho daltônico. Para quem não sabe, daltônico é alguém que não consegue identificar muito bem as cores. E dizem que os daltônicos eles têm uma grande dificuldade com a cor verde, né? Um garoto não é brasileiro, numa escola, talvez alguns dos irmãos já tenham visto esse vídeo, é um branquinho, bem loirinho, né? Não sei se nos Estados Unidos ou na Europa. E o professor dele o presenteia com um óculos para daltônicos, né? Bota aquele óculos e ele vai conseguir enxergar as cores, vai conseguir identificar. E os colegas ali, todo mundo rindo, né? Todo mundo feliz e tal, e ele também, e aquela criança ali por volta de 10, 12 anos, coloca aquele óculos e ele começa a olhar, e ele tira aqueles óculos e ele começa a chorar. Tamanha a beleza das cores, né? E depois ele fala, assim é o mundo real? Assim é o mundo real? E eu fui pesquisar, né, sobre isso, sobre esse óculos de daltônico, e eu vi um senhor com 70 anos, ele chega na praia e dão para ele, os filhos compram e dão para ele aquele óculos, que acredito eu deve ser muito caro, e aquele homem coloca aqueles óculos e também desaba em lágrimas. Meus queridos, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê esse campo de visão, que nós possamos enxergar a beleza da santidade do Senhor, que nós possamos enxergar Cristo, possamos enxergar coisas que estão ao nosso redor, e parece que os nossos olhos estão obscurecidos, estão escamados. Para nós testificarmos e falarmos do amor de Cristo, nós precisamos dessa iluminação, precisamos que os nossos olhos sejam abertos, que o Senhor traga luz ou novas lentes aos nossos olhos. Quem usa lente sabe, né? Dona Mônica aí, um belo domingo foi ali no banheiro, coçou o olho, a lente pulou para fora, a lente dela tem vida própria, né? Às vezes pula para fora. A lente pulou, é rígida, ela foi procurar a lente, crec, pisou, né? Passou um tempo sem lente, né? Dificuldade de enxergar. E quando você coloca aquela lente de novo, você tem uma alegria, uma nova visão. Com a igreja não é diferente, irmãos. Você pode passar, ou pode passar por nossas mentes que nós estamos aqui na igreja. Por que nós estamos aqui na igreja? Eu poderia estar em outro lugar. Qual é a minha missão lá na igreja do Lago Azul? Qual o propósito dessa missão? E por que eu estou lá? Por que Deus não me colocou em um outro lugar? Todos nós temos uma missão. Por isso, nós devemos orar pedindo para que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações, e nos dê a real compreensão daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos, abrindo os nossos olhos, principalmente para a revelação que Ele nos dá através das suas sagradas Escrituras. Meus irmãos, ore pedindo para que Deus revele a vontade dEle a você. Ore pedindo para que Ele abra os olhos do seu coração. Ore para que você possa enxergar as coisas de uma forma espiritual. Eu tenho falado constantemente para alguns irmãos aqui na igreja, olha, isso é espiritual. Precisamos olhar para isso com um olhar espiritual. Muitas vezes nós racionalizamos demais as coisas e esquecemos de que somos seres espirituais. Nós lemos aqui hoje na liturgia sobre o Salmo 139, né, que fala da grandiosidade do Deus que nos criou. E esse Deus que é transcendente, um Deus grande, é um Deus imanente, ou seja, Ele se relaciona conosco de forma especial, de uma forma carinhosa,
de uma forma como um pai se compadece do seu filho. Ore para que você possa enxergar a vontade dele na sua vida. Ore pedindo para que você possa enxergar as coisas de uma forma espiritual. Busque intimidade com ele. Essa era a oração de Paulo pelos Efésios. E eu acredito que essa deve ser a nossa oração uns pelos outros. Para que o Senhor abra os nossos olhos. Irmãos, que nós possamos ter uma vida cheia de ações de graças. Que nós possamos ter uma vida constante de oração. Que nós possamos reforçar a importância do conhecimento de Deus. E reconhecer o poder de Cristo sobre nossas vidas. Ao refletirmos nessa passagem, nós somos convidados a reconhecer a importância de sermos gratos, ações de graças, e reconhecer a importância da oração. A intercessão. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos. Que Ele abra os nossos olhos. Que Ele nos dê a sabedoria. Que Ele nos mostre a sua revelação através da sua palavra. Que Ele continue nos abençoando, derramando o seu poder sobre nós. Eu queria convidar a equipe de louvor, está vindo à frente. Nós estaremos cantando um último cântico. Depois estaremos orando, assim finalizando. ficar de pé, irmãos? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar.
esperança. Se estou triste, minha está em ti. A tua mão sustenta. Que sustenta meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Querido Deus, amado Pai, nós confiamos, ó Pai, na Tua poderosa mão que nos sustenta, na Tua poderosa mão que criou os céus e terra, que nos criou, ó Pai, e por isso nós podemos estar aqui. Nós confiamos no Teu amor, ao dar Teu Filho, Teu único Filho, para morrer em nosso favor, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco. Continua, ó Pai, abrindo os olhos do nosso coração, trazendo iluminação, ó Deus, para a nossa alma, trazendo, ó Pai, conhecimento e sabedoria, ó Deus, daquilo que o Senhor fez, ó Pai, da Tua grandiosa obra, daquele que o Senhor é, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, a revelação contida na Tua palavra, para que nós possamos viver, ó Deus, e Te adorar de forma melhor, para que possamos viver, ó Deus, cada vez mais comprometidos contigo, ó Pai, com a Tua palavra, com a Tua igreja, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, quando estamos com os nossos olhos obscurecidos, ó Pai. Faz com que nós enxerguemos, ó Deus, as maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus. Tem misericórdia da nossa igreja aqui no Lago Azul. Tem misericórdia do Teu povo que aqui congrega. Tem misericórdia, ó Pai, dos Teus eleitos que estão espalhados, ó Deus, por essa cidade, ó Pai. Alcança a cada um, ó Pai, de forma oportuna. De forma, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai. Que essa seja a nossa oração constantemente, ó Deus, pedindo que o Senhor nos dê mais e mais conhecimento de Ti. Que nós Te conheçamos, ó Deus, e prossigamos em Te conhecer mais e mais. Essa deve ser, ó Deus, esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser o nosso maior desejo, Pai. Continua abençoando o Teu povo aqui nesse lugar. Dá-nos, ó Pai, uma semana tranquila na Tua presença, uma semana de bênçãos, e que nós possamos refletir, ó Deus, na obra do Teu Filho amado Jesus Cristo em nossas vidas. E que nós possamos refletir, ó Deus, a imagem do Filho de Deus. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar.